Boa noite, galera. Boa noite. Eu sou o Tobitinho e estamos em um Lab Hands-on a mais aqui. E desta vez a um profissional falando coisas que ainda não temos abordado, que é observabilidade. Rafael, boa noite, meu caro. Boa noite, Tommy. Tudo bem? Tudo bem, cara. Meu prazer aí imenso, Rafael, falar desta, como a gente falava em off, né? Se até agora não sabia, a partir deste Lab vou ter uma melhor perspectiva, uma melhor entendimento de que faz esta ferramenta e até onde ele consegue ajudar a los negócios, né? Exatamente, cara. Primeiro de tudo, um prazerzão estar aqui contigo. Já sigo o canal há algum tempo. A turma da Cisco sempre conversa contigo aí, cara. Muito obrigado pelo convite. Hoje um tema diferente aqui, pelo que eu tô vendo no canal, certo? Certíssimo, né? Vai ser um desafio aqui hoje convencer aí, mostrar para a galera o porquê da observabilidade. Não somente para TI, mas também com foco ali nos negócios, né? No final do dia é um dos principais pontos ali da tecnologia. Mas é isso, é um desafio mudar um pouco aí o... Agradeço aí essa parceria, Rafael. Então, para quienes ainda não conhecem você, Rafa, conta um pouco aí del que é o que faz e sua trajetória aí, por favor. Bom, eu trabalho com tecnologia aí há mais de 15, 16 anos, pô, tô ficando velho. Ainda tô começando os cabelos brancos aqui. Eu comecei ali minha jornada com um background bem técnico, com middleware, sempre um pouco mais próximo de aplicação do que efetivamente redes, mas redes faz parte ali foi uma metodologia que a gente precisou estudar e se desenvolver. Passei aí pelos mais diferentes segmentos, trabalhei como fornecedor, trabalhei do lado do cliente, trabalhei como um pouco mais próximo da conta, hoje fazendo um papel um pouco mais próximo do time comercial, trabalhando como engenheiro de soluções, e hoje eu trabalho na Cisco exatamente com observabilidade, já há alguns anos, alguns 5 anos, 6 anos, estou nessa área. Aprendi a importância da observabilidade, vejo um espaço muito grande para desenvolvimento e, mais do que isso, a importância ali efetivamente para o negócio, Tommy. Para a galera que está ainda pensando numa carreira, recomendo dar uma olhadinha também para a observabilidade. Vem sendo uma boa pedida ali, principalmente próximo dos times de SRE, Site Reliability Engineering, como o time de DevOps, como as equipes de monitoração. Agora, ainda mais, as equipes de negócio também estão olhando para a observabilidade. Então, estou nessa área de tecnologia há alguns anos, certificado em tecnologias também aqui, não vou tomar todo o tempo, mas tem algumas certificações aí nas costas aí, tanto técnicas quanto foco ali em soft skill e também metodologias de tecnologia.
Rafa, a gente não se chegou a cruzar aqui no Peru, né? Você entrou em contato, eu já contava já subindo ao avião mesmo, né? Pô, achei que você não ia tocar nesse assunto aqui, mas foi isso mesmo, galera que está acompanhando aí. Eu estava em Lima a trabalho, coincidentemente o Tom me mandou uma mensagem antes de eu fazer qualquer post, então acho que deu uma sintonia ali já só por estar próximo ali, só por estar na região, por pouco ali, por algumas horas a gente não toma um café junto, né, Tom? Cara, mas que bom, me alegro muito de que conheça meu país aqui, né? Fantástico, uma baita experiência eu tive aí, adorei. Espero um dia voltar, não somente a trabalho, vejo que a cidade está se desenvolvendo muito, estive em Lima, ouvi falar até alguma questão de um porto em parceria com a China, vi um desenvolvimento bastante de algumas empresas de tecnologia, gostei muito ali pensando em profissão, em carreira, vi que é uma cidade extremamente desenvolvida, parecia que eu estava em São Paulo em alguns momentos ali, muito gostosa a cidade, adorei a estadia em Lima, e quem sabe voltar um dia com a família também a passeio, acho que seria uma ótima experiência para ter um pouco mais de tempo para conhecer de fato a cidade e ver os hábitos culturais ali das pessoas. Agora você ligar, já tem um amigo aqui, né? Tem uma casa aí com a porta aberta aí esperando vocês, né? E é interessante, Rafa, o que você está falando, porque Peru e Brasil, se bem é certo, estão no Mercosul, cara, tem muitas alianças estratégicas de negócios, né? E o megaporto que vai fazer em Xangai, exatamente, né, cara? Ele vai abrir umas portas imensas que a gente não imagina, cara. Aí a quantidade de operadores e todo. O que mais doido fica é a automatização que vai entrar aqui, né, cara? Porque Sim, definitivamente vai entrar uma tecnologia muito de agora mesmo, né? sim, eu vejo, assim, primeiramente eu fiquei muito surpreso com a influência chinesa aí, pelo menos aparentou, né? Uma proximidade muito forte. E toda vez que temos uma questão de um porto, temos alguma coisa em desenvolvimento, eu acho que surgem grandes oportunidades, né? Então a gente pode ter uma expectativa boa, olhar com bons olhos aí, que eu acho que no futuro tão em breve muitas oportunidades e muitas portas vão se abrir. A gente passou aqui no Brasil uma situação parecida recente no Nordeste, uma área ainda que não era tão explorada, fizeram um Porto de Suape, se tornou um dos maiores portos aqui que a gente tem no Brasil, gerou trabalho, gerou oportunidade, gerou tecnologia, que é o mais importante aí para a gente. E hoje vai ser um assunto muito, muito bacana mesmo, cara, porque a observabilidade que a gente tinha tempo atrás nem se compara, né, o dia de hoje com a automatização entrando firme e forte agora em esta, o que é monitoramento, né? Exato, a gente vai ver um pouco disso, eu separei até um PowerPoint aqui, a hora que você achar pertinente eu já vou compartilhar. Bora, sem mais delongas, vamos, Bom, que então vamos botar a mão na massa. bora. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Present. Share screen. Quando você estiver vendo a minha tela, você me avisa, tá? Estamos prontos já. Então, Rafa, deixa Listo. você aí nesta noite. Caso tenha uma questão ou eu tenho uma dúvida, já entro aí. Por favor, me interrompa. Você vai ver que eu gosto muito de falar, eu falo demais. Bora. Então, se tiver Vamos aprender alguma hoje. dúvida, me pergunte, pare. A ideia aqui é a gente trocar experiência e ter um bate-papo bem bacana Maravilha, e então. aproveitar essa hora e meia aí com bastante conhecimento e mais do que isso, né? Fazendo uma parceria, eu acho Agradeço que aí. muito importante. Então, Bom, eu me chamo Rafael Gomes, sou engenheiro de sistema na Cisco, já me apresentei, mas mais do que isso, é, é muito importante eu falar aqui da minha família, né? Então, Renata, minha esposa, amo muito ela, minha filha, Laura, a minha maior aprendizagem nesse momento está sendo
a vida de pai. E o meu amigão aqui, meu parceirão, Buzz Lightyear, meu Golden, é sobre isso. No final do dia, é por isso que a gente faz as coisas, se desenvolve para ter momentos prósperos aí em família. Um pouco do que a gente vai falar hoje, Toby, vou trazer aqui o que é observabilidade, para contextualizar mesmo, sei que ainda não é muito o fórum do canal, mas espero que hoje a gente tenha uma conversa bacana e que vocês conheçam um pouco mais, saiam daqui um pouco sabendo aí o que é de fato a observabilidade. Para a galera que já conhece, por que não dominar a observabilidade, entender efetivamente aqui o que é a Cisco e por que a Cisco, que é tão conhecida por redes, está trabalhando e está investindo em observabilidade, o que tem no seu portfólio. E aí, por fim, e onde eu espero gastar a maior parte, gastar não, né? Investir a maior parte do meu tempo, vamos fazer uma demo hands-on, vou mostrar um pouco de cada solução da Cisco aqui, do nosso portfólio, para que vocês estejam um pouco familiarizados e, por que não, no final ali, se vocês quiserem fazer um trial, eu vou compartilhar os links e os contatos. Beleza? Sem mais delongas, vamos falar de observabilidade, meus amigos. Observabilidade. O que é observabilidade? A observabilidade é uma prática usada pelas equipes de engenharia e TOps para melhorar a resiliência digital e reduzir o custo do tempo de indisponibilidades não prevista. Mas que diabos é isso, né? A observabilidade, ela tem o foco principal, trazendo ali para um pouco mais lúdico no nosso dia a dia, de olhar para os serviços de tecnologia. E aí, serviços de tecnologia, pensem a título de ilustração, como servidores de aplicação, interfaces de rede, que mais? Bancos de dados, infraestrutura de SAP. Opa, Alexa, obrigado. Enfim, todos os seus serviços de tecnologia e tornar isso resiliente, para que você saiba onde eventualmente você está enfrentando algum problema, onde que pode ter alguma possível falha e como essas soluções podem te ajudar a resolver essas falhas. Tá? E aí, no final do dia, reduzir custo, reduzir indisponibilidade, aumentar visão para o negócio. Isso, de fato, é observabilidade. Ficar um pouco mais didático, né? É possível a gente voar, né? Então, acho que a turma aqui, trazendo para um cenário um pouco mais lúdico, né? Voar, existem N tipos de aviões, né? Então, a gente tem monomotor, bimotor, aviões Airbus e tudo, né? A gente consegue sair do ponto A para o ponto B voando muitas vezes com monomotor, com teco-teco. E para esse tipo de voo, talvez realmente não seja necessário muitos equipamentos, né? Mas algum tipo de informação, sobre os nossos voos, sobre como a gente está voando, é importante, senão a gente cai, né? E a observabilidade é um pouco disso, né? Eu monitorar aqui alguns pontos, é importante para eu não cair, mas observar e ter as visões de como estão as condições climáticas, quais aeronaves estão próximas, quanto de combustível está sendo a minha média, qual é a comunicação que eu tenho com a minha central, enfim, todos os indicadores e todos os mostradores ali são fundamentais para a gente ter um bom voo, ter um voo em segurança e, mais do que isso, proporcionar um bom voo para os nossos passageiros, né? Então, ali, trazendo para o dia a dia, para a TI, para quem não ficou claro ainda, a gente consegue ter serviços de TI, consegue ter uma monitoração mínima, criar scripts, criar automações para garantir que um serviço fique no ar, mas sem as soluções adequadas, a gente não consegue ter uma visão completa. Então, a gente não consegue fornecer insights para o nosso negócio,
a gente não consegue trabalhar de forma preditiva, tampouco entender alguma eventual anomalia ou falha que venha acontecendo no meio ambiente, tá? Então, por isso que é mais do que nunca importante a gente coletar o máximo de informação. Informação demais também pode atrapalhar. Então, saber dosar a quantidade de informações é fundamental. Beleza? E aí, quais são, de fato, os desafios, né, no dia a dia? Se é tão bom assim a observabilidade, por que todo mundo já não tem, né? Ou o que falta para a gente ter observabilidade? Né? Muitas vezes o que a gente ouve das equipes de campo é que muitas vezes eles são reativos aos problemas que podem acontecer, por exemplo, como no front-end, né? Ele não tem o tempo certo para fazer, de fato, uma manutenção ou uma correção, ou muitas vezes nem sabe que o problema está acontecendo, tá? As equipes também de engenharia não entendem também como uma eventual mudança, eu vou subir o release aqui da minha aplicação, eu vou mudar aqui uma regra no meu firewall. Como que isso vai afetar o seu usuário final? Muitas vezes os times de engenharia também não têm essa visão, tá? Com tanta informação, às vezes, de soluções diferentes, as equipes não conseguem encontrar a causa raiz do problema, né? Então, é aquela questão que eu falei há pouco, né? Muita informação sem relação, sem entender de fato o porquê e como que ela está relacionada, também não serve, atrapalha, né? E aí, por último, mas não menos importante, os times entendem, às vezes, a necessidade, mas o custo para monitorar, seja ele em esforço hora homem, seja ele em parar uma atividade crítica, é muito difícil, né, ter esse trabalho, ter esse investimento de tempo e custo. Tá? Então, esses são os principais desafios ali que os times encontram no dia a dia. Tá, Rafa, isso aí a gente agora está um pouquinho claro para mim a observabilidade. Observabilidade é ir além da monitoração, fornecer insights para o meu negócio, trazer correlação dos dados que eu coleto das mais diferentes plataformas, para no final do dia garantir maior disponibilidade, garantir uma maior experiência digital para os meus clientes e uma eficiência nos meus times no dia a dia na hora deles trabalharem. Beleza, tá show. Mas como que eu faço isso? Né? Então, aí o que eu recomendo para vocês é o que a gente chama de dominar a observabilidade. Né? É entender de fato como a observabilidade funciona. E que muitas vezes não é sobre ter a ferramenta tal, ou a ferramenta X, ou a ferramenta Y, ou ter todas as ferramentas ao mesmo tempo. É encontrar a ferramenta que vai trazer os indicadores certos para vocês, os indicadores que façam sentido para a tua operação, ter uma mudança de mindset das equipes de TI, né? Então, elas passam a quebrar um pouco dos silos, não é mais um problema de banco, não é mais um problema de aplicação, é um problema da empresa, como juntos, olhando o mesmo indicador, o mesmo KPI, a gente vai encontrar uma solução para o nosso problema, né? E manter isso de uma forma saudável, que se possa trabalhar com uma melhoria contínua, né? Em que as equipes possam, de fato, continuar adotando e incluir a questão da observabilidade, a questão dos indicadores e das métricas no dia a dia. Tá? Então, é importante as equipes também conseguirem manter, se adaptar e conseguir fazer uma evolução para que isso faça sentido. Não adianta eu estar lá no meio de um war room, realizo a instrumentação da minha solução de monitoração ou da minha solução de observabilidade ou do meu APM e paro à medida que o problema é contornado ou que a gente identifica a causa raiz do meu problema, eu deixo as coisas como estão e não evoluo, não torno isso uma boa prática dentro das minhas equipes, né? Então, é importante ter essa ideia de melhoria contínua, uma vez que a gente sabe a importância da observabilidade e começa a trabalhar isso no nosso dia a dia.
Mas porque a gente falando aqui parece fácil, né? Mas cada cliente que a gente entra, que os clientes, em linhas gerais, têm a mesma dúvida, né? Pô, eu sei da importância, eu sei, mas por que é difícil fazer isso no dia a dia, né? E por que você está reforçando isso aqui, Rafa? Porque hoje pode parecer besteira, mas a evolução tecnológica está rapidíssima. E cada vez mais a gente tem tecnologias novas em ambientes diferentes, em ecossistemas complexos, em arquiteturas híbridas. E para os clientes, como eu falei, se não é feito um trabalho de melhoria contínua, se no momento da criação desses serviços, ou da disponibilidade desses novos ambientes, não é feito já um trabalho, vai se tornando cada vez mais complexo entender para onde que estão indo esses sinais, para onde estão indo esses indicadores. E às vezes a gente acaba só aprendendo isso a duras penas. Tá? Então, um exemplo que a gente tem aqui, e um pouco dos desafios dos silos, como eu falei, dos problemas das áreas, eu tenho o meu ambiente ali, o meu dispositivo móvel com uma aplicação, e aí o cliente consegue fazer o login, ele consegue olhar para o meio de pagamento, ele consegue pesquisar ali o produto que ele quer, mas na hora que ele vai retirar os fundos dá um problema. Aí o cliente reclama e o nosso time de atendimento abre um chamado. O cliente está tentando acessar aqui e não está conseguindo. É, de fato, um problema de rede, a bendita da rede, né? Hoje em dia, coitado do nosso time de rede, porque tudo é rede. Brincadeiras à parte, né? Na hora que como o cliente não consegue acessar, a impressão é de que é uma falha de rede. Mas se a gente explorar um pouco mais com algumas soluções de observabilidade, muitas vezes a gente consegue ver que, na verdade, não é um problema de rede. Pode ser um banco de dados aqui que topou recurso por uma query maluca que impactou e derrubou um servidor, uma infraestrutura. E isso ocasionou ali uma falha. Para o usuário final, passa uma percepção de que é uma falha de rede, o que não é uma verdade. Na hora que a gente consegue observar, e daí uma das importâncias da observabilidade para a tecnologia é a gente conseguir ter uma visão muito mais profunda do que de fato está acontecendo na nossa operação. Tá? E como esses indicadores podem colaborar para que esses eventos não venham a acontecer no futuro. Ou até mesmo, hoje a gente tanto fala em tecnologia artificial, que para quem não conhece ainda, hoje a gente já está falando de AIOps, por exemplo, ou seja, operações com inteligência artificial. Tá? Então, é um pouco dos desafios que a gente tem. E aí é muito mais fácil a gente olhar dessa forma, com uma solução, onde todas as equipes estão trabalhando em conjunto e tendo o mesmo indicador, do que muitas vezes a gente fala, é um problema de rede, é um problema de banco, é um problema de infraestrutura. E aí fica aquele stick que puxa e ninguém resolve o problema. A gente fica horas e horas no war room, cada um olhando para a sua solução ali de monitoramento, monitoração, de observabilidade, e não chega a resultado nenhum. Então, daí a importância não somente da solução, de ter uma boa solução que faça sentido, que se adeque ao seu ambiente, ao seu desenvolvimento, à maturidade das suas equipes, e também que todos consigam trabalhar em forma conjunta para que quebre um pouco dos silos e enxerguem de fato apenas uma coisa só, né? Os times trabalhem enxergando a mesma informação. Tá? Beleza, e como que eu me preparo, né? Agora que eu já sei dominar, qual que é o caminho que eu tenho que chegar, né? Qual que é o caminho ideal? Qual que é a minha curva ali para eu conseguir ter uma maturidade adequada, né? Então a gente vê aqui muitas vezes que o primeiro passo das empresas é ter uma visibilidade fundamental. Então trabalhar muitas vezes com Zabbix, ter ali uma solução que com baixo custo, que possa trazer ali uma visão básica dos indicadores, onde as equipes consigam acompanhar pelo menos a disponibilidade desses serviços, e pensando em aplicações críticas ali para o negócio, que tem algum tipo de dado.
né? Alguma métrica. A gente costuma falar, né? O que não é medido dificilmente será gerenciado. Né? Existe um abismo ali para conseguir fazer um gerenciamento adequado sem os números, né? Principalmente para a gente da TI. Então, a próxima etapa disso é a gente começar a ter insights, tá? Então, bom, eu vou começar a contextualizar os meus problemas muitas vezes por negócio. Opa, então eu consigo saber se o servidor está no ar, consigo contextualizar ali, saber que o meu carrinho ou o meu serviço crítico teve uma indisponibilidade, por quanto tempo ele teve, quantos usuários foram impactados, quais as geolocalizações tiveram mais problemas ou representam candidatos altos impactos ali na minha operação, tá? Então, tudo isso já tem uma maturidade um pouco mais bacana. As equipes, os clientes já estão começando a ter ali um pouco mais de insights, tá? Aí a gente vê a terceira etapa, a resposta proativa. Opa, tá começando a aumentar o número de falha aqui numa determinada transação do meu ambiente. O que eu vou fazer? Já aliado a essa solução e sabendo que esse volume está aumentando, eu vou atuar de forma direta e vou resolver o meu problema antes de que, de fato, ele se torne uma falha, antes que ele se torne uma interrupção, antes que eu tenha um impacto crítico no meu ambiente e na minha marca. Né? Imagina no meio de uma Black Friday lá cai a tua operação. Puta. Se não conseguir, o cliente, quando não consegue comprar na Black Friday em um site, vai para o outro. Né? E a mesma acontece no dia a dia. Né? N datas, como Dia das Mães, Natal, tudo isso são datas importantes. Às vezes, além de representar um churn de alguns clientes, poderá representar também uma falha um pouco maior, já pensando em dano à marca. Né? Imagina algum vazamento de informação crítica, algum vazamento de informação para o negócio. Tudo isso pode acabar ocasionando um dano na marca. Isso é ruim. Né? Pior do que ter a indisponibilidade quando começa a afetar a marca. Tá? E aí, por fim, mas não menos importante, mas onde a gente entende ali uma maturidade bacana, em que já está tendo uma resposta bacana ali das equipes, né? É quando você consegue ter um fluxo unificado, você conseguir entender o fim a fim dos seus ambientes críticos, você consegue entender o seu negócio, e eu colocaria até um item a mais aqui, já consegue, por que não, trabalhar com AIOps, né? Então já consegue, na medida que os problemas vão aparecendo no pilar anterior, aqui você já passa a ter uma resposta mais ação, né? Uma ação mais resposta. Então, aumentou o volume de falha, se é um ambiente conhecido, faça um restart, recrie um container, faça um undeploy, faça um deploy. Tudo isso para quebrar um pouco dos silos, né? E tornar uma ação mais preventiva, né? Trazer uma automação para o teu ambiente. Às vezes, o cara fica acordado de madrugada ali, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, recebe um chamado da operação e às vezes é um simples restart, né? Por que não já automatizar isso? A empresa economiza o custo ali de funcionário, de mão de obra, dá uma qualidade de vida também maior para o funcionário, né? Não precisa acordar de madrugada por uma interrupção simples. E aí, por que a Cisco, quem diria, a Cisco está olhando para isso? Né? E como ela está olhando para isso? Bom, para quem não sabe, basicamente a Cisco possui 3 ferramentas, tem outras soluções, ainda mais com as aquisições mais recentes, mas três soluções que a gente considera ali como pilares, né, da observabilidade. O Thousand que para muitos pode ser conhecido aqui do canal, por um olhar de monitoração de nuvem, identificação inteligente ali das transações. O AppDynamics, que é uma solução que há anos vem dominando o mercado de APM, e agora a mais recente aquisição, aí, salvo engano, por 28 bilhões de dólares, o Splunk,
né, que trabalha ali não somente com o Oli através dos pilares da observabilidade, mas também trabalha ali com inteligência para o negócio, com a HSI, e foco ali também para ambientes de segurança, para as equipes de segurança com CIEM, SOAR e por aí vai. Né? Além do bom e velho conhecido gerenciamento de logs, né? Gerenciamento não, né? Mas análise de logs. E por que teve essa aquisição mais recente da Cisco aí com a Splunk, né? A ideia é que você consiga ter uma visão, primeiro descer um pouco mais nos ambientes em nuvem, nascidos em nuvem, para que você consiga ter uma visão ali mais profunda, unificada aí pelo que a gente já tá vendo nas novidades de Cisco Live, ter uma rápida detecção dos problemas e um melhor controle. Basicamente, o que a Cisco está prevendo como integração de soluções é ter o ITSI, né, que é a solução de serviços de inteligência, recebendo os indicadores ali do OLI, do que a gente tem nos pilares de observabilidade, recebendo o que tem de métricas ali para ambientes 3 camadas ali, que possam ser ou não instrumentados com AppDynamics, e o mesmo vale aqui para o OLI, e que eles compartilhem ali uma experiência unificada quando o usuário final está acessando as plataformas, tá? Que consiga coletar integração de logs ali do Splunk Platform, ou Splunk Enterprise, né, o Splunk Cloud, e também consiga analisar ali métricas que possam vir de telemetria, de soluções como o Thousand Tá. Como que está posicionada a Splunk para observabilidade? Né? Então, a gente tem o OLI olhando para a infraestrutura, APM, experiência real dos usuários e monitores sintéticos, e tem também o ITSI olhando para a integração e AIOps. Lembra que eu falei para vocês, AIOps, cara, é do momento. Tá? Monitoração de serviços e inteligência na hora de olhar para os eventos, tá? Trabalhando numa linha de episódios, como que as falhas foram acontecendo dentro da tua operação e como esse problema foi evoluindo dentro da arquitetura dos nossos clientes, tá? E tudo isso vai se enriquecido tanto com análise de logs, como indicadores vindo do próprio AppDynamics, Thousand Eyes, forte integração com outras plataformas e ali com o que eles, o que possui hoje confeccionado dentro do Splunk Base para outras plataformas. Imagina, devices de rede tão em breve com métricas dentro da observabilidade e também com indicadores ali, informações vindo de uma comunidade extremamente ativa. Falei bastante, Tommy, dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilão. A galera quer ver mãos na massa mesmo. Boa, vamos pôr a mão na massa. E aí, até aqui, despertou a curiosidade? Não? Uma solução aí que vai olhar para os serviços de TI e vai fornecer insights para o negócio. Isso parece bom? Definitivamente, eu acho que Splunk leva a outro nível, né, cara? Entendimento da data, né? Sim. A Splunk veio para somar, como as outras aquisições da Cisco, e, cara, não tenho dúvida que, mais do que nunca, as raízes que serão estabelecidas agora vão durar ali como referência para a observabilidade. Tá? Mais ainda do que a Cisco já é hoje, de como a Cisco está posicionada. No, y lo más bacana es que ele já conversa com as soluções que tem em Cisco, né? Eu tive a oportunidade, né? A gente já sabe que eu trabalho com ACI, né? Eu cheguei a fazer um teste, cara, com o time de segurança, mas deixamos só a integração, né? Que foi complicado, mas al final não chegamos a explorar mais além, porém foi creio uma expectativa muito grande, né? Levar essa solução para o cliente, aí está o trabalho forte, né? Mas vamos que vamos. Sim, é um baita desafio, mas hoje
diferente de alguns anos atrás, eu vejo que os clientes já têm essa conscientização, eles já entendem o valor da observabilidade. E mais do que isso, eles entendem a relevância de Cisco e a dominação efetivamente do mercado da Cisco, e agora mais ainda da importância do Splunk e Cisco mais Splunk, que é o que nós estamos chamando de Better Together. Top. Boa! Então, como o assunto hoje é observabilidade, na hora que eu estava preparando o material, eu falei assim, putz, vou falar de Splunk, vou falar de AppDynamics, vou falar de Thousand Eyes. O que eu vou falar pro Tommy? O que a turma ali vai querer ouvir? E aí eu pensei assim, bom, eu malandramente vou dar uma pincelada em cada uma dessas soluções. Então vocês vão ver em primeira mão um pouquinho de Thousand Eyes, vocês vão ver um pouquinho de AppDynamics e vocês vão ver um pouquinho de Splunk. Porque quem sabe daqui a alguns meses o Tommy não me chama de novo para eu falar sobre cada uma dessas plataformas, tá? Então, Cara, eu já tô bom só falar, hein? Já marco a gente. Eu malandramente já arrumei uma forma aqui de me fazer o convite, Tommy. Então, fica aí quando A gente você... já combina aí essa parada, então, cara, porque Boa. eu gostaria muito se ter novamente, Rafa. Eu agradeço essa disposição sua e já vou pegar aí sua fala já. Tá. Valeu. E aí, de repente, a gente pode até fazer um bate-bola aí, trazer os meus colegas, que acredito que estão ouvindo, Fernando Dumont, o Leandro, o famoso vô, ou o Kleber, que é nosso líder aí, Fabiano, para falar de Tauzanais, talvez até o Rogério. Temos uma equipe de peso aqui, que eu até gostaria de aproveitar para agradecer toda a parceria aí nesses últimos anos, desse time fantástico. E quem sabe a gente trazer aí a turma para falar, porque se for só eu falando, vocês estão ferrados, não vão aguentar mais de tanto que eu vou falar. Então aí a gente vai revezando para ficar uma conversa legal. Tá? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho do Thousand Eyes. Como eu falei, ele está uma frente antes da observabilidade, né? As pessoas até brincam, né, com Thousand Eyes, chamam de milzóio, dá aquela apaulistada na forma de falar. Brincadeiras à parte, é uma solução que ele vai funcionar como uma espécie de APM. Outras pessoas chamam como Google Maps da internet. Você vai conseguir, através de não somente agentes instrumentados nas máquinas dos próprios usuários, mas também agentes em nuvens da própria Thousand Eyes, da própria Cisco, né, em mais de 195 localidades aí ao redor do globo, e também para aqueles testes que vocês gostariam de ver entre serviços dentro do ambiente de vocês, ter aí testes ocorrendo de agente para agente ou de agente para um determinado servidor e vice-versa, tá? Então, o Thousand Eyes basicamente trabalha aí com esses três tipos de agente, tem muito mais coisa, mas para dar uma pincelada, tá? Então, imagina aqui, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, do nosso Cloud Agent, a título de ilustração, tá? Imagina aqui que eu vou olhar, sei lá, pode ser aqui para o meu ambiente de login ali do Office 365, ou eu vou olhar ali para um teste de agente a agente, de um ponto a outro, para saber como está a disponibilidade de um serviço, ou se eu quiser, por exemplo, saber como que está alguma métrica aqui de rede, efetivamente, eu também consigo trabalhar aqui em indicadores, consigo criar e trazer métricas ali, por exemplo, de perda de pacote, de latência, de jitter, ter isso dentro de uma linha do tempo, como eu estou vendo aqui, né? E saber quantos agentes que estão fazendo esses testes, ou de criar agentes, né? Então aqui a gente tem exemplo de um agente rodando em Frankfurt, um agente rodando em Berlim, e um agente rodando na Polônia, tá? Olha aqui, ó, consigo ver de diferentes olhares, de diferentes prismas,
como que está a performance de acesso ao mesmo serviço aqui, como neta.pl, na porta 80, tá? Então, olha que bacana, eu poderia combinar, por exemplo, com um agente dentro da minha infraestrutura, que é o que nós chamamos de Enterprise Agent. E aí tem uma perspectiva externa ao meu ambiente e também interna dentro da minha operação, tá? Outro ponto bacana é que eu consigo clicar aqui em Path Visualization e ver, por exemplo, salto a salto, como que está a performance ali, por exemplo, desse teste, né? Então, como que foi o teste que ocorreu em Frankfurt? De onde ele acessou? Qual a origem? Qual o destino? Qual rede ele utilizou? Né? Qual interface? Quanto que teve de perda de pacote? Latência, giro? Quantos pacotes foram trafegados? E aí eu consigo ter esses insights, de certa forma, salto a salto. Eu consigo entender como que estava a performance do meu ambiente, ou até mesmo do meu link naquele momento. Eu consigo ajustar aqui, por exemplo, para saber o número de detalhes que eu quero, quanto que eu quero aprofundar na minha análise, e entender salto a salto a performance e a disponibilidade de cada um desses serviços, para eu saber exatamente onde está o meu problema. Sabe aquela situação do tipo, putz, teve uma falha, por que aconteceu? E de repente resolve sozinho? Bom, aqui a gente consegue analisar, tá? Então consegue ver roupa a roupa, salto a salto, como que estava a performance e se teve algum tipo de perda de pacote e aonde ocorreu essa perda de pacote, tá? É um nível de detalhe aqui bem profundo, tá? Inclusive olhando aqui para operadoras. Descendo um pouco aqui para a parte de routing, por exemplo, eu consigo ter uma análise, por exemplo, da minha rota BGP. Então, assim como eu tinha os meus testes que eu tinha preparado aqui, eu consigo fazer uma análise de rota BGP e ver o ponto de origem até o meu ponto de destino, tá? Como a gente vê aqui nesse teste para Polônia, tá? E aí a gente consegue, mais uma vez, analisar salto a salto, independente da geolocalização e por onde que está passando. Mesma coisa, a gente consegue nivelar aqui, rope a rope, e ter um detalhe, por exemplo, do service provider ali e de cada etapa que existe da comunicação dos meus serviços. Beleza? Isso eu estou falando em testes Cloud Enterprise, tá? Que são dois tipos de agente. Eu posso ter, por exemplo, um agente dentro da máquina do meu usuário, que é o que nós chamamos de Endpoint Agent, tá? Então, esse cara, ele vai funcionar dentro, como o próprio nome diz, dentro de um determinado endpoint. Então, eu vou conseguir ali saber do meu usuário, por exemplo, como que está a performance de um determinado serviço, tá? Deixa eu aumentar aqui o período. E aí eu consigo ver aqui, por exemplo, os sites que meus usuários estão acessando e ter uma visão única, por exemplo, da disponibilidade dos meus agentes, como que está a performance no geral da minha operação, tá? E como que está o tempo de carregamento das páginas, quantas páginas foram visitadas e se teve algum erro, tá? Aqui nesse scorecard bem bacana, eu já consigo ter um cockpit aqui falando, por exemplo, um resumo das páginas que foram visitadas, se teve, como que está a média e como que está a experiência do meu usuário final. Tá? Se teve algum eventual erro ou falho, também já consigo mapear. Outro ponto bem bacana, pegando aqui, por exemplo, um teste que foi feito para o Webex, ao clicar, eu consigo ter a mesma perspectiva que eu tinha, só que agora com um olhar mais focado em experiência real do meu usuário, tá? Então, eu vejo a experiência, consigo clicar em pages aqui, por exemplo, e saber as páginas, e entender a análise da sessão do meu usuário, como ele visitou e como que foi a experiência dele no geral. Com mais um clique, eu consigo, por exemplo, ver na máquina do meu usuário qual a origem dessa conexão, como que estava a qualidade do sinal, por exemplo, da conexão deste usuário, do Wi-Fi deste usuário, do gateway que passou, e se teve algum redirect para onde foi essa visita, tá? Consigo ter um path trace, tá? E consigo ter uma visão também de carregamento ali, pensando em um waterfall, pensando em carregamento de conteúdo aqui, item a item, tá?
Então, é outro ponto super bacana. Se tiver alguma falha, se tiver algum evento, eu posso ou compartilhar os detalhes ou ter uma resposta mais proativa, né, através de integrações como o que a gente vai ver aqui dentro do App Dynamics, que é a próxima plataforma que eu vou falar. Tá? Então, encerramos aqui Thousand, só uma pincelada, como eu falei, cada uma dessas tecnologias requer um tempinho a mais para a gente explorar a fundo o valor de cada uma delas e por que a Cisco está posicionando todas, mas acho que dá para a gente dar uma pincelada, como é o que eu vou fazer agora. Tá? Então, a gente passa de Thousand, que era o olhar da rota, olhar para device de rede, olhar de experiência do usuário, e agora passa efetivamente a olhar para o App Dynamics. Tá? Ah, Rafa, existe relação entre as duas plataformas? Pô, se existe. Tá? Eu consigo aqui, por exemplo, através dos meus agentes do App Dynamics, que é o cara que vai olhar para a monitoração de aplicação, ter numa única visão, por exemplo, os insights do próprio Thousand. Então, olha que bacana, eu consigo ver os testes aqui e saber, por exemplo, se teve alguma questão de latência, perda de pacote, jitter, saúde de cada um dos serviços e trazer isso e essas métricas aqui dentro do App Dynamics. Olha que legal. Imagina que o usuário saiu, eu mapeei todo o fluxo de rede desse usuário, todos os saltos que ele deu até a chegada da aplicação. Aí da aplicação para dentro, eu posso olhar tanto com o App Dynamics quanto com o Splunk. Tá? Aqui dentro do App Dynamics, a gente consegue trazer também alguns indicadores para o negócio, páginas mais acessadas, visões de devices de rede, consegue também olhar para as aplicações, tá? Pensando em um ambiente monolítico, por exemplo, pegar um exemplo do meu ambiente de e-commerce aqui, eu tenho um cockpit bem bacana aqui com as minhas métricas de negócio, fluxo transacional, chamadas para o banco, e não para aí, tá? Eu consigo trabalhar naquilo que a gente chama de contextualização para o negócio. Então, eu consigo saber, por exemplo, como que está a resposta de cada serviço. Então, adicionar no carrinho, login da página, confirmar pedido, checkout, eu consigo analisar. E outro ponto bem bacana é entender o risco para o meu negócio com um olhar para a segurança. É o que a gente chama de BRO. Tá? E aqui do lado direito, eu consigo mapear as vulnerabilidades e trabalhar no que a gente chama de CSA, ou Cisco Secure Application. Tá? Ele vai olhar para os meus indicadores de segurança, vai olhar para as minhas bibliotecas e códigos da minha aplicação e trazer insights de segurança. E informar, por exemplo, se aquele ambiente está crítico, se ele é crítico, se eu preciso fazer alguma intervenção para atualizar a versão, por exemplo, e corrigir alguma vulnerabilidade na minha infraestrutura. Tá? Então, aqui, por exemplo, a transação de checkout, a gente vê que ela está representando um alto risco. Tá? Ela está com um score aqui de 820, ela é crítica, ela está como crítica aqui essas vulnerabilidades. Então, para ontem, a gente precisa corrigir, porque vocês vão notar aqui ó, que ela possui vulnerabilidades de autoexploração, ela tem atividades maliciosas, ela é uma importante transação para o negócio, ela acessa um data store e ela é acessível de forma pública. Então, a gente precisa corrigir para ontem. Quais são essas vulnerabilidades e quais que eu preciso priorizar na correção? Olha que legal, a gente tem uma lista aqui com essas vulnerabilidades e quais que a gente precisa corrigir. Se eu pegar, por exemplo, a partir de um CVE ID, ela traz para mim, por exemplo, qual o scorecard do Kina, qual o CVSS scorecard e quais, por quando essa foi publicado, essa vulnerabilidade, e qual biblioteca serve como remediação. Então, imagina ali que o desenvolvedor olhou e falou, tem uma biblioteca aqui na versão tal que está vulnerável. Eu já sei qual a versão que vai corrigir. Tá? E, muitas vezes, o que eu vejo no dia a dia, e aí desde a minha época que eu trabalhei do lado do cliente, ou da época que eu trabalhei como prestador de serviço, eu vejo que muitas vezes os times identificam as vulnerabilidades, eles levam e falam assim, precisa corrigir uma vulnerabilidade, preciso fazer uma mudança agora para corrigir.
E muitas vezes o time de mudança fala, vou pedir aprovação para o negócio, e o negócio fala, não tem aprovação. Então vai no risco, né? E aí, só que o time de negócio não percebe o quão vulnerável está o risco. Então aqui a gente consegue ter todos os detalhes desse risco e mostrar por que é importante essa correção a ZAP. Tá? E com isso, os times de desenvolvimento ou de TI ganharem força ali para explicar por que a gente precisa fazer essa correção para ontem. Ô, Rafa, deixa eu perguntar uma dúvida. Boa, Ele, Tony. como é que ele aprende todo isso, cara? Ele tem um app que se integra com a marca aonde que ele está sendo montado esse novo aplicativo? Como que ele sabe, cara? Ótima pergunta. E você vê, segurança é um tema quente, né? Todo mundo está sempre antenado. Aliás, a apresentação, os trabalhos que a gente fez em Lima, aí nas últimas semanas, e na Argentina foi justamente com esse foco, foi com foco em Cisco Secure Application e segurança de aplicações, tá? De tão quente que é o tema. Esses indicadores de quais bibliotecas estão vulneráveis no meu código, Tommy, eles são obtidos através dos agentes do próprio AppDynamics. Então, uma vez que eu instrumentei o agente do AppDynamics dentro dos meus servidores de aplicação, dentro das minhas aplicações, imagina que eu consigo entender tudo que está sendo invocado, pensando em código de desenvolvimento, e também consigo ter a percepção de como está sendo invocado essas bibliotecas. Uma vez que eu tenho os detalhes de tudo que está acontecendo na minha aplicação, como elas estão sendo invocadas, eu já vou mostrar para você como, eu consigo trabalhar com a inteligência da Cisco, com algoritmos de inteligência artificial, e correlacionar as métricas, por exemplo, de uma base como um Kina, de uma base como um CVSS, né, um CVE, entender como isso e quais aplicações essa vulnerabilidade pode estar impactando. Tá? Eu vou te mostrar um pouquinho da granularidade, só vou concluir aqui a parte do Cisco Secure Application. Tá? Respondi tua pergunta, não? Com certeza. Agora, eu poderia aprofundizar um pouquinho mais aí, falando assim, um desenvolvedor, exemplo básico, Tacas, não? Eu creo meu próprio Tacas, né? Ele também consegue aprender sobre isso, que é um código aberto, né? Na verdade, sim e não. A informação, ela vem diretamente do que a gente tem desses dois repositórios, tá? Basicamente do Kina e do Talos ali. Essas são as bases que a gente tem como fontes de alimentação de vulnerabilidades para dentro do AppDynamics e do Cisco Secure Application. Eu consigo atrelar observações, mas a base e a fonte de informação são esses dois pontos. Tá? Beleza. E outra forma de aprendizagem é a seguinte: quando eu clico aqui em ataques, por exemplo, eu consigo ver os ataques que estão acontecendo em tempo real. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um ataque que aconteceu, se eu pegar, por exemplo, um ataque aqui que aconteceu alguns dias atrás, no dia 28, ontem, às 9 horas, eu vi que o meu nó do e-commerce, através da entrada da minha aplicação, foi realizado um Remote Code Execution, que, para quem não conhece, é uma execução de um código de forma remota através da camada de aplicação. Tá? Então, a porta de entrada foi a minha aplicação, ele me mostra aonde está vulnerável e qual foi a ação que foi efetuada. Aqui, no caso, foi a leitura de um arquivo chamado PSWD, que, para quem conhece um pouquinho de Linux, sabe que é onde está todas as senhas criptografadas, usuários e senhas criptografados dentro do sistema operacional. E para quem conhece um pouquinho mais, sabe que é possível quebrar esses hashes ou até mesmo criar um usuário de acordo com algumas ações que você venha fazer. Tá? Nossa.
Uma vez que você se torna root dentro de um sistema operacional, eu não preciso nem falar o que vai acontecer dali para frente, né? Ainda mais se tiver confiabilidade entre outras máquinas, que é algo assim considerado normal dentro das equipes que eventualmente suportam ou fazem a sustentação desses servidores. Tá? Então aqui é um ponto interessante da plataforma e que, pelo simples fato de você ter os agentes do AppDynamics, você já consegue ter um olhar ali para a segurança de aplicações, que é fundamental, tão fundamental quanto olhar ali para o prisma de aplicações. E aí, Tom, eu vou pegar para explicar ali a granularidade que a gente chega com o AppDynamics. Eu vou te mostrar aqui, ó, e aí vai ficar claro como é que ele consegue. Ali, acho que o repositório de vulnerabilidades, acho que já está claro para você, né? Quais as plataformas que possuem hoje, mas a granularidade que ele consegue chegar, eu acho que ainda não deu para ter uma ideia. Mas uma vez que eu consigo mapear todas as transações que estão no meu ambiente, uma vez que eu instrumentei o agente, eu consigo chegar, por exemplo, no que a gente chama de Transaction Snapshot, e consigo tirar uma foto ali da minha operação e ver, por exemplo, em uma determinada aplicação ou transação, como que foi a experiência do meu usuário final, né? Então, qual que foi a experiência do meu usuário final a acessar essa transação? Potenciais problemas. Então, aqui eu vejo, por exemplo, que um select que foi executado no meu banco de dados demorou 18 segundos. Isso afetou diretamente a performance do meu usuário lá na ponta. Então, eu consigo aqui, você vê, com alguns cliques já saber onde estão os meus problemas da minha operação ou onde podem ter oportunidades de melhoria, tanto em código quanto em infraestrutura. Tá? Então, aqui são pontos importantíssimos. Com mais um clique, por exemplo, eu consigo ver e aí dar uma olhada. Todos os métodos e classes do código da minha aplicação que foram invocados. Tá? Então, nota que tudo que está sendo aberto em linha de código, eu estou conseguindo ver conforme ele está sendo carregado dentro da minha aplicação. Não sei se você tinha a visão de quão fundo a gente conseguia chegar aqui. Cara, essa granularidade nunca tinha visto, não. Nem pensava que a gente conseguia. A ponto de identificar qual select que foi executado na minha aplicação. Muito maneiro. Caraca, você pode dar uma virada ao negócio com toda essa visualidade, né? Essa visão, né, cara? Porque realmente tem compras online que a gente não consegue saber aonde que está o problema, né? A gente fala assim, camada 8, mas, cara, essa é camada Aonde? 8. E aí, a hora que chega no problema, olha que curioso, é aquilo que eu falei, né? A gente não sabe onde está, porque o cara de banco de dados, ele tem o DBMon dele, ele está olhando para a monitoração do banco dele. O cara de aplicação, ele está olhando ali para a solução dele de monitoração. O cara de rede tá, pô, tô testando, e no final do dia tô pingando aqui, tá pingando, né? Mas as equipes muitas vezes não olham em conjuntos, né? Aonde está o problema? No final do dia, a gente precisa parar um pouco de olhar, é um problema de banco, é um problema. Não, é um problema da empresa que a gente trabalha. Como juntos, olhando para o mesmo indicador, a gente vai identificar onde está o problema. O problema é que ainda não se quebra essa barreira, né, cara? Eu já passei por várias empresas, vamos falar assim, e é sempre assim, cara. Não tem esse foco realmente de a gente solucionar, sino falar assim, não, é com rede, não, é com o banco de dados, não, é com a operadora, não é com... E é uma história de nunca acabar, né? Exato. Então, é isso, cara. Aí aqui, ao final, e a gente vê, né, o antes e depois ali, você vê a evolução e como o cliente vai evoluindo dentro da própria empresa, é fantástico, né?
e consegue ver um antes e depois. A gente tem um cara fantástico aqui de CX que chama Fernando Berger. Cara, show de bola, tá fazendo um golaço aí. Um super parceiro, um abraço aí, Fernando, se estiver vendo. Ele consegue mostrar e trazer isso, fazer um acompanhamento muitas vezes com o cliente, estando próximo. Esse, aliás, é um dos diferenciais da Cisco, né? Tá muito próximo do cliente. Tem muitas soluções que vão lá, implanta e tchau, sei lá, vi. Cisco não, ela tenta estar um pouco. O que eu venho percebendo é que ela está sempre próximo do cliente. À medida que tem algum problema e que o cliente traz, né? É importante isso. O cliente precisa trazer esses problemas. Tem um acompanhamento, tem um time de parceiros gigantes. E eles, não só os parceiros, mas também essa figura de CX consegue trazer ali uma maturidade, uma qualidade no serviço que é prestado, que o cliente muitas vezes nem quer sair da Cisco e fala, cara, tô assim, não, os caras estão me atendendo aqui super bem, né? Tem um acompanhamento. Então é um pouco disso. Não é somente sobre ter os indicadores, mas saber aplicar e tornar isso dentro de um ciclo de vida saudável, né? Como eu comentei ali no começo da apresentação. Tá. E aí, a Cisco olhou, putz, tá legal com o AppDynamics, mas eu acho que eu consigo ampliar ainda mais a minha análise. E aí partiu para um cara chamado Splunk, que está fazendo um barulho, a aquisição fez um barulho danado no mercado aí, né? Então, para quem não conhece, a Splunk tem algumas soluções. O que a gente vai falar hoje é o OLI, tá? O OLI é um acrônimo para observabilidade, tá? Então, essa é um pouquinho da carinha dele. Aqui do lado esquerdo eu tenho os pontos que eu quero olhar, então APM, infraestrutura, observabilidade de logs, real user monitoring, monitores sintéticos, dashboards, gerenciamento. Então, enfim, tem uma infinidade de coisas, tanto coisas que a gente consegue ver no AppDynamics quanto coisas exclusivas da Splunk. Tá? Inclusive, um dos pilares, assim como o AppDynamics consegue analisar as métricas do Thousand Eyes, eu gravei até recentemente um vídeo ali, uma apresentação para a comunidade Cisco, onde a gente mostrou um pouco na prática esses indicadores também de logs. Então, a saída ali de uma análise do AppDynamics dentro do OLI ali, e a comunicação com o que a gente chama de view logs ali da camada de aplicação, entendendo um pouco de GeoID e do ID da transação, e como isso podem se tornar métricas ali para usar dentro do AppDynamics. Então, tudo isso é possível fazer. Essa apresentação foi com o colega Carlos Barroso, da equipe ali do Coqueiro, dois monstros ali também de Splunk, tem tanta, até muito mais propriedade do que eu para falar, mas eu vou dar aqui minha contribuição aqui com o que a gente viu e as primeiras impressões que a gente tem aqui com o Splunk. Tá? Então, olha que bacana. O primeiro passo aqui, e o que a gente precisa enxergar dentro do Data Management, por exemplo, é que a gente tem uma infinidade de plataformas e uma infinidade de tecnologias que são facilmente e já previamente configuradas ali para a gente fazer de forma fácil e transparente uma integração, uma monitoração, e coletar métricas e indicadores para prover KPIs para o negócio. Tá? E para os serviços de TI também, para as equipes de TI. Então, aqui o que eu vejo, por exemplo, uma infinidade de tecnologias, a gente vê Kong, a gente vê MySQL, Mongo, SAP HANA, os mais diferentes cloud providers e os serviços dentro dos cloud providers. Então, a gente vê aqui, por exemplo, para Azure, uma infinidade de serviços que já estão ali meio que nativamente preparados para configurar. AWS, a mesma coisa. Então, os principais players ali de nuvem, os principais cloud providers, a gente já tem métricas, já tem indicadores aqui que podem ser utilizados e que podem e devem ser utilizados, GCP também, os principais serviços da GCP que já estão disponíveis aqui, tá? E aí um dos pilares é o OpenTelemetry, né? Ali CNCF para coletar
métricas de telemetria, de OTel, né, o famoso OTel, para criar comunicação através do protocolo de telemetria, que é o chamado OTLP, né? Então, através da telemetria, do OpenTelemetry, trazer indicadores que possam ser utilizados para criar métricas, tá? Então, tudo isso é coletado aqui para dentro do Oli, e a gente começa a ver alguns itens bem bacanas, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, para a experiência real dos usuários, e aí a gente olha aqui, por exemplo, para KPIs separados por aplicação, então eu vejo a minha aplicação de demonstração, eu vejo o meu online boutique, a minha loja online, mas podia ser qualquer aplicação crítica para o negócio, né? Olha que bacana. Lembra que eu falei de contextualização por negócio? A gente vê cada serviço, cada request, uma vez que é instrumentado, os detalhes dele, como que está a performance, né? Então, volume de visualização de páginas, carregamento de páginas, as principais métricas ali, pensando em comparação de performance e falhas, tá? E aí a gente pode iniciar nossa análise, por exemplo, olhando para cada uma delas. Olha que bacana. Com mais um clique eu consigo já prover insight para o negócio. Imagina o time de negócio olhando e sabendo, por exemplo, quais os principais países que fazem uma determinada compra de um determinado produto. Ou quais as regiões, quais os estados desses países consomem mais produtos. Ou ainda mais, quais cidades são maiores consumidoras desse produto. Então, olha que bacana, eu começo a criar contextualização para o negócio, eu começo a dar base para o negócio, né? Por exemplo, outro indicador bacana, eu consigo saber e aí mandar para os times de TI na hora de fazer um determinado desenvolvimento ou de eventualmente encontrar algum JavaScript error, ter uma visão ali separada por browser, né? Então, eu consigo entender exatamente quais os browsers que estão apresentando maior falha, né? Então, eu começo a ter insights que podem ser usados ali para uma análise um pouco mais apurada, tanto em foco para o negócio, quanto em foco para os serviços de TI. Tá? E aí, se eu clicar em User Sessions aqui, eu consigo, olha que bacana, descer exatamente em uma transação de um determinado usuário, né? Dentro da minha linha do tempo. Olha que valor, um usuário reportou o problema. Beleza, vamos reproduzir como é que foi esse problema desse usuário? Ele falou que estava tendo um problema, né? Como que o usuário acessou essa aplicação? Né? Então aqui eu já tenho uma lista de todos os insights que eu coletei dessa transação desse usuário, tá? Óbvio, tudo isso defendido ali por um GDPR, pelas políticas de segurança aqui, então não tem informação sensível, tudo aqui é o que é fornecido, tá? E consigo entender dentro de uma linha do tempo o carregamento de cada um desses conteúdos. Aí eu vou conseguir saber, de certa forma, aonde que eventualmente pode estar consumindo um tempo um pouco maior, ou exatamente onde ocorreu uma falha, né? Então, é como se eu tivesse um breakdown aqui separado por carregamento de conteúdo da minha página, tá? Então, eu consigo ver se alguma imagem está consumindo um pouco mais de tempo, se eu tive algum JavaScript error, se eu tive alguma falha ali de rede, qual foi, e eu consigo também fazer esses filtros aqui em cima, separado por essas disciplinas que eu comentei com vocês, tá? Ou, olha que bacana, eu consigo até fazer o que a gente chama de replay session. Então, com um clique, eu consigo reproduzir a sessão desse usuário. Óbvio, lembra que eu falei que o conteúdo é seguro? Então, tudo isso é mascarado, as informações são mascaradas. E aí eu consigo reproduzir essa sessão do meu usuário e ver tela a tela aonde que ocorreu uma determinada falha, aonde que o meu usuário apresentou problema. Tá? Mais do que isso, se eu clicar aqui em APM, por exemplo, eu consigo explorar um pouco mais essa análise e fazer, por exemplo, analisar um Trace ID, ou entender exatamente o fluxo da minha transação. Olha que louco, Tommy. Ali eu olhei para indicadores para o negócio. Aqui eu estou olhando exatamente para o fluxo da minha transação. Então, dentro do meu front-end, eu sei como que está o tempo de resposta,
tá? E eu consigo já identificar potenciais falhas que estão acontecendo dentro dos meus serviços, tá? Então, um serviço de checkout, por exemplo, um serviço de meio de pagamento, ou entender minimamente como que está a arquitetura dos meus serviços. Isso aqui é fantástico, cara, né? Então, você consegue trabalhar de ponta a ponta e nada que vai meio que passar despercebido ali para os olhares dos olhares dos times de TI, tá? Isso aqui é fantástico. E hoje a gente tanto fala em TI, em AI, né? Em Artificial Intelligence, né? E se eu não entender nada de tecnologia e quiser fazer uma análise desse problema aqui de meio de pagamento? O Oli, ele possui um assistente de AI onde eu consigo trabalhar de forma sem ter muito conhecimento técnico, né? Eu consigo entender pedir para ser decifrado aqui a análise de eventuais falhas que estão acontecendo na minha aplicação. Então, através de um agente de AI, eu pedi aqui para ele, explica por que o número de falhas está aumentando no meu meio de pagamento. Aí ele vai analisar a minha arquitetura e eu, que não tenho conhecimento técnico nenhum, vou entender aonde que estão as minhas falhas. Olha isso, cara. É como se eu tivesse um técnico ali me ajudando a analisar aonde que estão tendo as minhas falhas. Lembra que eu falei que os ecossistemas hoje são gigantes, ecossistemas híbridos, parte na GCP, parte na AWS. Meu, é insano para os times de TI muitas vezes conseguirem olhar para tudo. E se a gente pensar ali num acionamento, num war room, num plantão de madrugada, 3 horas da manhã o cara tá abrindo o olho. Ele vem aqui e digita, por que tá acontecendo o problema? Ele já vai ter alguns detalhes e algumas pistas ali de onde está de fato o problema. Ou até mesmo um resumo aqui com a causa raiz. Tá? Então, ele traz ali os insights que o meio de pagamento apresentou problema, inicialmente por timeouts de request, potencialmente relacionados à demora de itens específicos do Kubernetes, nós e pods, tá? Então ele já traz aqui para você, cara, a causa raiz do problema, tá vendo? Então, mais do que observar, mais do que ter a perspectiva dos nossos clientes, hoje a gente tem um assistente de IA ajudando a gente a fazer o troubleshooting e ajudando a gente a mapear aonde que estão as falhas, aonde estão os problemas e como a gente ser mais proativo na resolução dos problemas. Tá? Então, um pouco aqui do... Já tinha visto alguma coisa parecida, Tommy? Um assistente de AI trabalhando, apoiando a resolver o problema? Hoje, meu cérebro assim... Explodiu a cabeça, né? A galera até brinca, né? Shut up and take my money. Tipo, para de falar e leva minha carteira aí. Porque a gente nunca chega a este nível, né? Assim, a gente acha que monitoramento é alguma coisa mais simplório, né? Mas hoje, mostrando para você essas 3 ferramentas, eu fico assim, caraca, esses palanques dá para fazer. Mas aí que está, né? Estes já são apps prontos, né? Não é que vai desenvolvendo, pode melhorar, mas essa integração com os aplicativos que a gente vai criando, como que é essa integração que a gente faz? Aqui eu estou dando um exemplo de aplicações que a gente instrumentou, tá? Só para contextualizar. Mas para mim, não importa o que o cliente tem de operação, dentro da operação deles. Isso que é o legal. Ótimo ponto você trouxe, tá? Eu, através do Data Management, estou integrado com praticamente todas as tecnologias do mundo aqui, nativamente. Então, eu consigo integrar e coletar essas informações para fazer esse tipo de granularidade que eu acabei de mostrar, assim, praticamente todo o mercado.
Mas se ainda assim tiver algo que não está no portfólio, que não está aqui, eu posso eu mesmo coletar indicadores de telemetria através de um Hotel Collector, por exemplo, e trazer aqui para dentro. Ou, no pior, eu consigo analisar log, que é outro pilar da Splunk. Né? Então, o cliente, aqui eu usei algo para contextualizar, mas isso aqui não depende de uma tecnologia específica. Aqui eu estou falando de várias tecnologias aqui, de um portfólio gigantesco que já meio que tem pronto, né? E aí abre uma infinidade de possibilidades para a gente estabelecer de forma nativa da nossa operação, ou, se eu quiser correlacionar com os meus próprios traces, eu posso usar os coletores de telemetria, de Hotel Collector. Então, eu gero os sinais que eu quero dentro da minha aplicação ou dentro do meu servidor e envio para a ingestão do Splunk. Tá? Deixa eu ver se eu entendi, então, um pouco aí das aulas de hoje. O Spangly e App Dynamics é já por dentro do aplicativo, né? Dentro da aplicação. E tal sinais é por fora, vamos falar assim, né? Perfeito. É isso. E aí é por isso que a Cisco criou o Full Stack Observability, que é o que separa a gente de outros players, de outros competidores. Agora entendi por que comprou, cara. Tudo. Para tudo. Agora faz sentido essa compra. Para mim, muitas pessoas já sabem o porquê, mas agora faz sentido assim, com este entendimento, né, cara? A necessidade, né? Top, cara. E é sensacional. Cara, o trabalho que a Cisco vem fazendo nos últimos anos assim é fantástico. Uma baita empresa, é de tirar o chapéu aqui, as aquisições que estão sendo feitas de forma estratégia para criar, para entrar com força máxima aí e expandir seu portfólio dentro dos clientes. Tá? Deixo um gostinho de quero mais aqui para as próximas, de novo, deixo os meus mais sinceros convites aí, se você quiser ouvir um pouco mais, estou aqui para isso. Cara, eu queria mais assim. Spunk detonou o mercado, né, cara? As pessoas, como que eles querem saber a mais, né, do Spunk. Seria muito bacana mostrar um pouco mais dessa ferramenta, né? App Dynamics também acho que é bacana, mas assim, né? Como que é o menino de ouro, né? O Spunk, né? Então, se a gente abordar aí, vamos marcar já uma data aí na agenda no ano e talvez a gente já fecha isso. Vamos para cima com o maior prazer. Deixo aqui para quem quiser testar o Splunk, o Oli, no caso, fiquem à vontade. Tem o QR Code aqui, basta escanear. Vocês mesmo degustarem, colocar a mão na massa, ver. Se vocês quiserem algum teste acompanhado, assistido aí, eu deixo o meu LinkedIn, então fiquem à vontade para escanear também o meu contato. Se quiser falar sobre qualquer outro tema de tecnologia, também, por favor, conecte, não deixe para depois aí, me conecta aí, vamos trocar ideia sobre tecnologia. Cara. Isso é bom saber. E aproveita a oportunidade aqui de deixar o link da comunidade Cisco Brasil. A Gabriela Godoy, a Gabi, faz um trabalho fantástico compartilhando todos os conteúdos. A gente tem um espacinho ali de full stack observability. Tem o Quintas 15 da Gabi. A Gabi, é sensacional. Obrigado aí, Gabi, por todo apoio também no Cisco Community. Ela faz um trabalho fantástico aí com a comunidade da Cisco. E aqui está o link para a comunidade de Full Stack Observability, para quem quiser entender um pouco mais
enfim, explorar um pouco mais o tema de observabilidade. Ou se não, entra no link aí, tem outros temas da Cisco, rede, collaboration e o universo de coisas aqui do portfólio Cisco. Isso que eu ia falar. Rafa, muito obrigado, cara. Obrigado por essa quase hora 20 aqui, ensinando a gente a conhecer um pouco mais deste. Cara, é outro mundo, viu? Hoje vi que é outra coisa e que é parte desta nova onda, não? Dessa nova transformação digital, né, cara? Que cada vez está crescendo mais e não tem como a gente não ficar por dentro dele, né? É incrível os avanços que a gente está tendo após do Covid, cara. Eu fico assim, meu amigo, tenho que estar estudando. Pior que médico, viu, Rafa? É uma coisa que é de doidos, cara. É muito doido, Tom. Você já reparou? Eu não sei como são as coisas aí em Lima, mas eu não lembro, honestamente, eu não lembro a última vez que eu fui para uma agência de um banco. Hoje eu faço tudo pelo celular. Se eu quiser comer, eu peço um iFood. Se eu quiser ir para algum lugar, eu uso um Uber. Então, assim, imagina a importância das empresas ter a visão, por exemplo, de vulnerabilidades, que é o que a gente mostrou hoje. Entender como que está um serviço de carrinho, como o exemplo que a gente fez hoje. Saber como que está a disponibilidade desse serviço. Saber como que está o negócio dela calçando os sapatos do usuário. Então, na perspectiva do usuário, como que está a disponibilidade de um determinado serviço, ou da média de um determinado serviço. Você tem noção do cenário hoje, a importância de tudo isso que a gente apresentou? Cara, A magnitude é gigantesca no tempo de resposta, né, Rafa? Eu fico assim doido, cara. O tempo de resposta agora. E tem muitas empresas, caras, que não estão preparadas para um ataque, um problema, um server. Cara, tu vê aí, tu fala assim, cara, por que fiquei fora? E ficou fora por não investir, né? Ficou fora por não fazer uma auditoria, ficou fora por X motivos que foi alertado em seu momento certo por o time de tecnologia, cara. E é o pior que pode acontecer, né? exatamente. Às vezes é um investimento baixo perto do buraco ali que pode causar, né? Enfim, são escolhas, né? Eu assim, acho que a observabilidade é fantástica, os resultados que a gente consegue alavancar são gigantescos. Basta o cliente enxergar a importância disso. Uma vez que o cliente enxerga até onde ele consegue chegar com observabilidade, eu tenho certeza que ele vai investir. Cara, vamos ver o que nos depara próximo ano, né, Rafa? Porque esto vem cada vez com mais e mais e mais coisas que, al final, cara, estão falando que 2030 é o ano, ou 2029 vai ser o ano da automatização global mesmo, né? Menos cliques e que vendrá depois, né, cara? Não sei. Importante a gente estar lá como cabeça comandando tudo isso, né? Acho que Com isso toda certeza, Rafa. Eu agradeço demais e eu já vou procurar você aí no privado. Muito obrigado, meu caro. Se eu ir antes para São Paulo, já procuro você. E se você vir antes para aqui, para Lima, ou talvez a gente se encontre em um evento internacional. Muito obrigado, cara. Obrigado a você e sua família aqui por dar esse presente para nossos suscritos y para las personas que van a asistir después este vídeo, ¿no? Deja su like, compartilha con aquellos que deben saber esta información, cara. No tem como você no ir a una reunión y no tener idea lo que son estas ferramentas del día de hoy. Muy obrigado, Rafa. Grande abraço. Grande abraço, Tony. Muito obrigado, um prazerzão. E, cara, aqui em São Paulo, não esquece de dar uma passada pra gente tomar um café. Falou. Falou, galeras. Tchau, tchau.